De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, irmãos? Essa é uma história conhecida, e ela é muito interessante, meus irmãos. Os leprosos, naqueles dias, eles não eram como hoje, né? Não tinham tratamento, não tinham nada, um lugar para ficar. Eles moravam fora da cidade, meus irmãos, porque na verdade, às vezes está falando de 10 leprosos, mas qualquer doença de pele, não poderia ser só lepra, já era considerado um leproso. E ele tinha que obrigatoriamente não morar em sociedade. Então aqui nós vemos 10 pessoas que viviam indo de um lado para o outro juntos, né? Que eram, né, depreciados pela sociedade, que não eram pessoas bem vistas, que não eram pessoas que provavelmente não tinham nenhuma condição social mesmo. Mas um dia eles encontraram o dono da vida. E toda vez que alguém se encontra com Jesus, tendo fé, é transformado. Toda vida que alguém que se encontra com Deus, tendo fé, é transformado. E eu estava lendo aqui, estava me lembrando do que Jesus cita anteriormente, que na época do profeta Eliseu, uma época que houve muitos milagres, também havia leprosos, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Era um outro estrangeiro que foi curado, e aqueles 4 que avisaram o povo que tinha abundância de comida, não foram curados. E aqui, nesta situação, eram 10. E esse que veio agradecer também era estrangeiro. Não era estrangeiro, assim como nós dizemos, né, de um outro país. Só que como eles haviam se misturado, né, lá atrás, os samaritanos, os israelitas, se misturaram com outros povos e viraram os samaritanos. Eles não eram bem vistos. Ninguém gostava de samaritano. A sociedade judia não gostava deles. As aldeias em que eles moravam, um judeu não passava por meio dela, lhe dava uma volta. Não interessasse a quanto ia aumentar o caminho, porque desprezavam. Mas Jesus nunca desprezou ninguém. E ainda hoje Ele não despreza ninguém. Todo aquele que se achega a Ele com fé é curado, é transformado. Aqui os 10 foram curados de uma vez só. Tem uma outra passagem que diz que um leproso chegou de longe para Jesus e disse: Senhor, se quiseres, pode me curar. Ele disse: eu quero. E naquela ocasião ainda Jesus fez algo ainda que pela lei não podia fazer. Ele tocou no leproso. E aquele homem ficou curado. Porque ele veio para os doentes. Ele mesmo disse em Lucas que ele veio para os doentes. Ele não veio para aquele que estava são. Aqueles que estavam são, olhavam para Jesus e diziam: não, esse aí faz milagres, né? É pelo espírito de Beelzebul. Mas aqueles que se achegavam com fé eram curados, eram transformados. Assim como nos dias de hoje nós precisamos crer que Ele vai fazer. Crer que Ele está fazendo. Crer que Ele está te abençoando.
Porque você está vivo e está aqui. Quer dizer que só o fato de estar vivo já é uma bênção de Deus. Às vezes lá no hospital tem alguém que gostaria de estar aqui, mas por motivo de saúde não está, e você está. Então Deus tem te dado saúde, tem me dado saúde, saúde para os meus irmãos. E Ele tem cuidado de nós, como Ele cuidou desses homens. Infelizmente, muitas vezes nós somos como esses 9. Quantas vezes nós testemunhamos daquilo que Deus fez para nós? Quantas pessoas vieram aqui, os pastores oraram, as irmãs oraram, a pessoa foi curada e nunca mais apareceu para dizer, olha, Deus fez algo maravilhoso por mim. Assim como aqueles 9. Não era só naqueles dias, nos dias de hoje também. Muitos vão ser curados, mas não querem o dono da cura. Este aqui, ó, que voltou, meus irmãos, tem algo especial, porque a Bíblia diz que ele foi salvo, os outros só foram curados. Porque quando Jesus disse, vai, a tua fé, levanta, vai, tua fé, você mudou a tua vida, está dizendo que Jesus perdoou os pecados daquele homem. Mas e daqueles 9, que também foram curados? E assim como eu já falei agora há pouco, né? Quantos foram curados aqui, tiveram milagres na sua vida, transformação no seu lar, voltaram à vida estando quase morto e daí não voltaram para agradecer. E talvez muitos nem aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, por isso, nessa noite, que nós estamos uma noite de milagre, Deus está fazendo algo maravilhoso no nosso meio. E vai continuar fazendo, e vai continuar curando, e vai continuar transformando, vai continuar salvando, meus irmãos. Esse é o nosso Deus. O Deus que transforma, Ele transformou a vida deste samaritano. Ele transformou a vida de várias pessoas. Eu acho lindo quando Jesus disse para aquele endemoniado, que era endemoniado, o gadareno, olha, ele disse, eu quero ir com o Senhor. Ele falou, não, vai, prega, fala aos teus ouvintes. E ele foi pregando pelas cidades, dizendo que ele tinha sido curado por Jesus. No meu modo de pensar, que ele foi o primeiro missionário enviado. Porque Jesus disse para ele, você vai e prega nessas cidades o que Deus fez por você. E ele saiu pregando. E provavelmente muitas pessoas creram na sua mensagem e foram salvas através da vida daquele homem. Assim como nessa noite muitas pessoas podem ser salvas através da tua vida. Você pode orar por alguém ainda nessa noite e Jesus fazer um milagre tremendo. Como fez com esses homens. Jesus ainda faz milagres, meus irmãos. Nós cremos que Deus ainda vai fazer algo tremendo no nosso meio, algo assim diferente, algo que vai chamar a atenção, algo que vai ser anormal, por isso que vai se chamar, por isso que é milagre, porque o milagre nós não vamos explicar, ele simplesmente vai acontecer. Vamos nos preparar para este momento, meus irmãos. Eu tenho pedido a Deus, Jesus, através do teu Espírito, encha-me com o teu Espírito. Encha, eu quero ser cheio, eu quero melhorar, eu preciso melhorar. Eu preciso me aproximar de Jesus. Como este homem se aproximou. Você já imaginou, aquele cidadão, esse samaritano, o resto de sua vida, ele disse, Jesus me curou. Eu era um leproso e Jesus me curou. Nós éramos pecador, nós tínhamos uma lepra chamada pecado. Nós éramos pecador, mas Jesus nos salvou. Ele curou da pior lepra que tem, que é o pecado. Esta aqui era uma visão no corpo. O pecado era algo interior. Jesus transformou não só o lado de fora daquele homem, mas transformou o lado de dentro, que era o principal. E era o que eles estavam precisando. E é o que a humanidade precisa hoje, meus irmãos. A humanidade precisa que nós anunciemos a Jesus com sinais e maravilhas. Com algo extraordinário.
E eu tenho pedido a Deus, me usa para falar, me usa, porque às vezes a gente é meio quietão para falar. Tem uns grupos religiosos por aí que chegam, né? Tem uma dupla que sempre aparece lá no meu portão. E é interessante que sempre me aparece à noite, né? E aí, esses dias chegaram e pediram água. E através da água, olha, aquele pessoal tem uma lábia. Nós deveríamos ter maior ainda. Porque nós cremos num Deus vivo, não num Deus morto, não num Deus que não é Deus, não num santo que não é santo. O nosso Deus é santo. E nós devemos nos prepararmos. Eu tenho pedido que Deus transforme a minha vida, que através das minhas mãos haja milagres. Porque o milagre, meus irmãos, não é só para o pastor impor as mãos, orar. Todos nós. Todos nós. A Bíblia diz que Filipe era diácono, chegou em Samaria e ele transformou aquela cidade. Assim eu e você também somos chamados a transformar a cidade, meus irmãos. A transformar o nosso estado, a transformar a nossa nação. Por mais que às vezes a gente olhe e diga, não tem solução, há solução. A solução é Jesus. Esse Jesus que andou nessa terra, que os homens mataram, mas que ressuscitou e está no céu olhando por nós, nos fortalecendo através do seu Espírito, meu Jesus. Esse é o Jesus que nós cremos. É esse que é o Jesus Todo-Poderoso mesmo. E esse Jesus disse, olha, vocês vão fazer sinais maiores que o meu. Qual é o sinal que um mortal igual a nós pode fazer maior que Jesus? Jesus não ganhou tantas almas. No dia de Pentecostes, não está dizendo que tinha 120, é aproximadamente 120. De todos aqueles milagres, de todos aqueles 5.000 homens que comeram pão, de todas as pessoas que foram curadas, havia só aproximadamente 120. Mas desses 120, Deus conquistou o mundo naquela época. O mesmo Deus quer conquistar as almas nesses dias que nós estamos vivendo. É o mesmo Deus que curou o leproso, que curou o paralítico, que curou o Bartimeu, que curou a mulher do fluxo de sangue, ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva lá da cidade de Naim. É o mesmo Jesus, meus irmãos. É o mesmo Jesus que está aqui. Ele está aqui para nos fortalecer, para que nós possamos fazer isso. Não fiquemos só falando, passa um ano falando e as coisas não acontecendo. Se não estão acontecendo é porque nós não estamos fazendo o que Ele tem nos pedido. Buscai e vivei. É isso que Ele está nos pedindo nessa noite. Ele tem pedido a mim que eu tenho que buscar mais, orar mais, aproximar-se mais dEle. Porque quanto mais nós aproximamos de Jesus, mais Ele vai brilhar nessa terra. Essa terra está precisando, né? O nosso país está precisando de luz. E nós somos a luz. Você é a luz. Você tem que brilhar nesse mundo tenebroso, esse mundo que o maligno tem envolvido de tal maneira, envolvido as pessoas. Né? Eu observo esses dias que parece que nunca houve uma época tão violenta como a nossa. Eu digo violenta, não é só no nosso país. Estava conversando com o pastor José Hamilton. Ano passado, 150.000 cristãos foram mortos. Não tinham liberdade de ir a uma igreja. Não tem liberdade de culto. Não é que nem nós aqui. Porque às vezes nós, brasileiros, julgamos que o resto do mundo é igual à nossa nação. E não é, meus irmãos. Semana passada, na República Democrática do Congo, invadiram uma igreja e mataram várias pessoas dentro daquela igreja. Demonstra que o nosso adversário anda furioso. Enquanto nós tenhamos liberdade, vamos aproximar de Jesus mesmo. Vamos
pregar o Evangelho, vamos arrebatar as almas que estão perdidas lá. Porque dias virão, talvez, que nem sempre a gente vai poder falar de Jesus. Jesus disse algo, às vezes, que nós não gostamos, às vezes nem referimos. Ele disse que, se me odiaram, vão odiar vocês. Se me rejeitaram, vão rejeitar vocês. Alguns irão rejeitar, mas outros irão aceitar. Outros irão dizer, Jesus, eu preciso de ti. E você, o irmão, a irmã, vai ser o agente que vai fazer isso. Que vai curar os leprosos dos dias de hoje. Hoje você nem ouve, né? Nem é leproso, né? Leproso é uma palavra muito, assim, complicada. Hoje nós chamamos de hanseníase. E hoje tem tratamento. Naqueles dias não tinha, meus irmãos. Era muito difícil. Se nascesse naqueles dias e fosse leproso, olha, a tua morte era certa. Se Jesus não chega para esses 10 leprosos, a morte deles era certa. Mas um dia, Jesus desceu àquela aldeia. E eles ficaram de longe gritando, Jesus, cura-nos. Esse Jesus está aqui. Ele quer curar você de alguma coisa também nessa noite. Talvez tenha as coisas não estejam indo como você esperava. Porque o nosso adversário ele vai fazer de tudo para atrapalhar a nossa vida. Não adianta, meus irmãos. É a função dele. A função dele é nos atrapalhar. Fazer nós querer retroceder. Empurrar o nosso barco para trás. Colocar tudo. Mas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele que a Bíblia diz que é mais do que vencedor. Esse é o nosso Jesus. E Ele está aqui. E nessa noite nós vamos declarar a vitória na tua vida. Na minha vida. No meu lar, no teu lar. Sobre os nossos filhos, né? Eu tenho os meus filhos que precisam aproximar-se de Jesus. E eu sempre tenho clamado sobre a vida dos meus filhos. Principalmente por causa do Paulo Vitor. O Paulo Vitor viaja muito. Hoje ele estava lá em Castro, passaram o dia em Castro. Chegou agora à tarde, então a gente fica preocupado essas BRs. Se não é as nossas orações, meus irmãos. O nosso adversário quer levar os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Ele está furioso. Ele está furioso, ele está usando o sistema. Né? Eu me lembro que eu não sou muito de gostar de filosofia mesmo. Mas tem um filósofo italiano, ele era italiano, ele era chamado Antonio Gramsci, alguma coisa assim. Ele dizia naquela época, ele foi morto lá em 1936 pelo Mussolini. Ele dizia que as revoluções não iam ser feitas pelas armas, mas pela educação, pela escola mesmo. A revolução hoje é feita não na base de tiro, né? Você faz isso nas escolas. Aí você vai criando uma geração que não crê em Deus. Que Deus não existe. Que Deus é a invenção humana. Mas quando as coisas apertam, eles não têm para onde ir. Mas nós temos a solução. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus que tem mudado a minha história, está mudando a sua. E continuará mudando a história até da nossa cidade. A gente sempre tem clamado, teve uma época em Campo Largo, era tão violento, tinha várias mortes por semana, e graças a Deus tem diminuído isso, mas isso não é porque o crime deixou de existir, é porque o nosso Deus tem impedido que isso avance. As nossas orações têm impedido que o mal avance, e ceife vidas que não aceitaram Jesus. Se coloca em pé neste momento.